tem aquela... Perguntaram, olha só, Nelson, olha lá. Quantos lados tem uma bola? Olha só, depende se é da Nike, se é da Adidas. Por causa dos gomos. É verdade. Isso é da Puma. Depende se é da Nike, se é da Adidas. Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Desta vez estamos aqui em Lisboa, no Parque das Nações, não muito longe da Sport TV, para um programa especial, ou melhor, para dois programas especiais, porque vamos ter connosco dois irmãos, dois homens do futebol, bastante conhecidos, principalmente o José Rachão, 65 anos, é um dos treinadores de futebol mais conhecidos no nosso país, tem um início de carreira como treinador no Leixões, mas obviamente foi ao serviço do Vitória de Setúbal e depois lá fora, no Kuwait e também na Líbia, que o José Rachão conseguiu títulos importantes, ele que terminou, ou pelo menos fez no Recreio de Águeda o seu último ano como técnico de futebol, sendo obviamente um homem que continua no ativo. A seu lado temos o irmão Francisco Rachão, com 56 anos, é mais novo, o Francisco, que atualmente se dedica às artes, já iremos falar disso mesmo. Também foi jogador de futebol, igualmente treinador, se não estou em erro, o último treinador da Naval 1º de Maio. Carlos Manuel, é um programa especial, obviamente, porque temos aqui duas pessoas que tu conheces bem, especial. Dois irmãos, precisamente. É verdade, dois manos, que é raro encontrarmos no futebol, não é? Há aí alguns, mas não é assim tantos também. E além de serem dois manos, para já, um é da minha zona, mora na minha zona. Vê mamar lá algum ali. À minha zona. O outro, o irmão, ainda chegou a jogar com o G. É sério. Ainda o apanhei ali no Benficazinho ali. Bebés, eu também era bebé na altura. Foi o meu primeiro ano de Benfica, quando cheguei. Ainda era mejaruco, na altura. Era da Baba, jogava na equipa da Baba ainda. E, pá, boa gente. Mas deixa-me dizer que estamos aqui no prego do pescador aqui na Expo. Pá, eu sei que vocês comeram bem, comeram aquela garopazinha. Eu tive um azar, só comi um carapau, uma sardinha. Esse carapau é sempre o mesmo. E um xixarro. E vocês encheram aí, comeram aí garopa. Eu com um xixarrozito, foi o que eu comi, mas até o xixarro era bom. Comemos bem aqui, sim senhora, sem dúvida nenhuma, foi bom. Agora, as histórias é que eu não sei se existem. Eu vou dizer, já sei que há aí qualquer coisa guardada para mim. É garantido. O que for contado é tudo mentira. Não é verdade. Não é verdade. E a primeira coisa que eu vou dizer, precisava de uma rede. Está ali aquele barco com uma rede, ver se alguém me trazia. Com este ventinho hoje é um espetáculo. Amigo Zé, boa tarde. Amigo Francisco, boa tarde. Boa tarde. Amigos já há muitos anos nós somos. É um prazer, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente a falar de histórias do futebol, não é? Porque ainda vai sendo, penso eu, o grande alimento do futebol, ainda vai sendo as histórias que se passam no futebol. Penso que na altura era de trocar mais estas histórias do que pela polémica. Sim, isso é verdade. E se calhar éramos capazes de aprender um bocadinho mais do que é o mundo do futebol e o que é o futebol. É um prazer, como eu digo. Estou com o meu irmão, que também foi um homem do futebol. E também Não, é o teu irmão não foi do futebol. é um homem do futebol. Foi jogador, presidente, foi jogador, diretor, foi diretor, presidente, foi tudo. Foi pintor, foi relatador, foi Relatador, é verdade, e também trabalhou teve na rádio. narrador, é verdade também. Poxa, meu Deus. Está aqui um... Cantor, É verdade. músico, titim, Está aqui espetáculo. as condições atmosféricas para a prática deste encontro não são as mais aconselháveis, não é? Porque a bola com o vento também voa. E pronto, olha, isto está aberto. Está aberto e vamos ver. Vamos ver. Eu acho que precisas ir para aí Eu soltar vou- uma históriazinha. Eu vou procurar contar histórias que tenham a ver com jogadores Sim, é e evidente. com treinadores, como é evidente. Claro. São pessoas que eu respeito muito. A minha profissão foi ser jogador e foi ser treinador. E a minha homenagem é sempre em prol dos jogadores e dos treinadores, que eu respeito muito.
e penso que é aquilo que nós estamos mais habilitados a falar. Eu comecei a minha carreira de muito novo, com 15 anos, em Peniche. Peniche, que é a nossa terra, é a nossa santa terra, que nós muito gostamos, e vou tentar juntar. Eu tenho aqui um rol de histórias. Não, mas é bom, é bom. Eu estava aqui 15 dias E solta. Não, e mas não a gente- saímos daqui. Mas guarda Não é? que a gente vai fazer a segunda volta. Pronto. E há muita história, há muita coisa. E eu comecei no Peniche, como é normal, não é? Então espeta lá aí uma E- no Peniche à gente. No Peniche comecei como juvenil. Juvenil tínhamos um guarda-redes. Não fomos campeões naquele ano distrital, o Sr. Dionísio era o treinador, porque tínhamos um guarda-redes chamado Praxedes, que eu tenho a fotografia, depois vou enviá-la, que só tinha, os dedos dele só chegavam até aqui. Era assim, este era normal e a ele mão era dele metade. era metade. E num jogo decisivo com o Caldas, o Diniz já lhe andava a dizer há muito tempo: pá, Deus queira que nós não percamos o campeonato por causa dessa mão. Pá, no jogo contra o Caldas, pá, uma bola mesmo colocada no ângulo, ele estirou-se todo e a bola passou mesmo ali na zona da mão. Foi um galo do caraças. O que é certo é que empatámos o 1 e perdemos o campeonato. Pá, e Era só pronto, meia. depois subi a sénior, também vim para o Benfica, que já lá vou. Estive no Benfica cerca de 3 anos, não é? Uma grande equipa que nós tínhamos de júnior, com Shell, com Jordão, com Alves, com Baixo Lopes, com Franco e todos, Pedrotos, mais alguns. Tínhamos uma grande equipa, fiz 3 anos e depois voltei ao Peniche como sénior. Quando voltei como sénior era um miúdo, não é? Tinha 19, ia fazer 20 anos, era o meu primeiro ano Sénior. do sénior. E apanhei um treinador espanhol, que era o Miguel Vinuesa, que fez nome em Peniche. Sim, senhora. Era muito conhecido em Peniche, estava ali anos e anos e anos e anos. E apanhei 4 jogadores da minha equipa de juvenis com quem eu tinha jogado em Peniche, não é? Voltei a Voltaste a apanhar encontrar. outra vez o Frachedes, apanhei o Pejabes, o Parracho e o Honório não era juvenil. Éramos 4. E assim, a primeira coisa que eu lá cheguei, vi o Frachedes e eu assim: ai, não me digas que eu vou perder o campeonato. Por causa da mão, não é? E depois já há aqui uma ou 2 ou 3 histórias engraçadas sobre o Peniche, não é? O Vinuesa era um maluco pela pesca, pá. Era um doido pela pesca. O homem gostava de ir à pesca. Claro, ali em Peniche o que é que havia? Havia treino e havia mar, não é? Não havia mais nada. O homem chegava, quando chegava, era os primeiros 10 minutos, 15 minutos de treino, era falar sobre a pesca. Era o isco. Era o isco. Punha a gente assim à volta, não é? Começava a dizer, e disse, um dia ele chega lá e diz: um desse caralho, pá. Fui à pesca, pá, apanhei um robalo mais ou menos assim, desse tamanho. E o Honório, que era um jogador que a gente tinha, que era muito malandro, deu-lhe assim, empurrou-lhe o braço. Ele estava assim, não é? E empurrou-lhe o braço. E o espanhol disse: que é, Honório, o que se passa? E ele disse assim: oh, mister, nada, foi sem querer. E o espanhol não se perdeu, percebeu? não se perdeu. Ah, deixou. Disse logo: bem, o robalo não era assim, mas pelo menos assim era. Passou de assim logo para assim. Francisco, solta aí. Então é assim, eu também comecei com 14 anos, depois comecei logo, fiquei em 5º lugar no Campeonato Nacional de Iniciados, foi o primeiro ano que tive como jogador, tinha 13 para 14 anos, foi num clube que é o Bom Barral, que é uma boa terra de vinho, não é? Verdade. E a gente gosta também de beber um copozinho de vez em quando à refeição, não é? Depois daí fui para a Académica de Coimbra, estive lá 3 anos na Académica, onde há muitas histórias, a gente tem sempre histórias para contar, histórias antigas, não é? Por exemplo, Lembro-me uma vez, por exemplo, no mesmo dia, um treinador que eu tinha, que era o Francisco Andrade, vocês Francisco Andrade. lembram-se, Sim, senhora. de mandar cortar o cabelo durante 3 vezes, aquilo foi um gozo, eu tinha o cabelo muito grande, e nós íamos jogar com o Porto no Campeonato Nacional de Júniores, e eu cheguei ao treino e o mister disse assim: ó Rachão, estava a dar a preleção, tu, em vez de te equipares, vais ali ao barbeiro, que era logo em cima do campo da arregaça, e vais lá, que eu já falei com ele, e vais dar um toque no cabelo. E eu assim: ó mister, então mas vai lá e dá. Eu fui lá dar um toque no cabelo, entretanto cheguei, estava a malta já a treinar, ele disse assim: não, isso ainda não está bom, vais lá outra vez. E eu: ó, mas você está a brincar comigo, agora eu vou outra vez eu lá cortar o cabelo, não sei o que, lá fui outra vez. E entretanto isto aconteceu mais uma vez, fui cortar o cabelo 3 vezes, e ao fim da terceira eu olhei para ele e disse assim: ó mister, veja lá,
porque eu só tenho 14 anos, que eu ainda tenho idade para ir para a tropa. E aquilo isso foi uma história que depois apanhei no Sporting também, nos Júniors do Sporting. A primeira coisa que me fizeram, que na altura, portanto, não havia estas coisas de haver um diretor para o departamento juvenil. Havia uma família no Sporting, tanto no Sporting como no Benfica, fui bem tratado. E eu lembro-me perfeitamente que era o Sr. Manolo Vidal, que era o diretor, o presidente era o Sr. João Rocha, eu fui para os Júniors do Sporting. E a primeira coisa que me fizeram foi darem-me umas botas para o treino conjunto, e disseram assim ao roupeiro: estas botas estão ensinadas. São do Keita, eram do Keita. E eu assim, o do Keita, tem cá as botas. E assim que virei para trás estava o Sr. Manolo a dar-me as boas-vindas e o Sr. Trocado Ferreira, na altura, o Sr. Trocado. Zé Manuel Trocado. Zé Manel. E disseram-me assim: ó miúdo, a gente já sabe que tu tens valor, não sei o quê, só cá aqui uma coisa. É que tu tens que ir fazer a barba. Eu tinha a barba. E eu assim, pô, na académica mandam-me cortar o cabelo, agora chego aqui e tenho que fazer a barba. E então era o barba e cabelo, e eu tive que ir fazer a barba porque eles disseram: epá, isto é um clube eclesiástico e não sei quem, tem que haver, não sei o quê. Pronto. E depois andei por aí, joguei depois estive no Benfica também. Sim. Esta história é gira. Onde tive a felicidade também de. O mister na altura era o professor Josualdo Ferreira, que já me conhecia das seleções, que eu andei nas seleções. Andei 3 anos em seleções juvenis, camadas jovens, andei há alguns anos. Quando apanhávamos o foguete em Coimbra, eu vinha com aquela malta do Porto, com o Quinito, com o Zé Beto, com o João Pinto, que foi meu colega de quarto, e etc. Bandeirinha, o Semedo. E portanto, no Benfica. Havia ali uns jogos de reservas, lembro-me perfeitamente de. Já me vai tocar a mim, Miguel. Vou tocar no Carlos Manuel. Vou tocar no Carlos Manuel. É mentira, isto é mentira. O Carlos Manuel era um ídolo para os Júniors na altura, mas foi na altura que ele veio de Barreirense. Ele veio de Barreirense nesse ano, veio ele, o Frederico e o Araújo, salvo erro. E de maneira que havia sempre ali 2 ou 3 jogadores que íamos treinar com os séniores. Portanto, e eu tive a felicidade de sermos escolhidos. Normalmente eu, o Padinha e o Tony de Lamego, que era capitão dos Júniors na altura. E então lembro-me perfeitamente num jogo que fizemos contra a seleção que foi ao Japão, no Pinamanique, onde o Carlos Manuel jogou também, e a gente começámos a olhar para o Carlos Manuel, lá estava o belo do Carlos Manuel a rasgar a camisola com uma tesoura. Portanto, ele tirava as mangas, estava muito calor, mas era a tesourada que eu lembro disso. Eu disse assim: pá, então, mas este gajo chega ali, massagista, dá-lhe a tesoura, rasgava as mangas todas. E tenho outra história com ele, que é em Mortágua, que fomos fazer um jogo, que foi para a inauguração do campo do Mortágua, onde o belo do Cavungi vinha a dormir no autocarro. E então o belo do Carlos Manuel tem mais nada, escondeu-lhe os sapatos. E o Cavungi, tenho a impressão que chegou a Lisboa sem sapatos. Portanto, foi chinelos o tempo todo. Teve que chegar. E aquilo foi uma brincadeira. E o Cavungi virava-se para um lado, virava-se para o outro e olhava para ele: epá, foste tu que és malandro. Eu! Não, chegou de certeza sem sapatos. E chegou sem sapatos a Lisboa. E pronto. E depois andei por ali, não é? O mais engraçado é que eu, quando foi o Benfica, eu fui levá-lo à Luz, nasceu no Benfica, ficas no Benfica. Passado 3 ou 4 meses, eu jogava no Portimonense. E venho jogar Alvalade com o Portimonense, no célebre jogo, perdemos 1-0 em Alvalade, que o Walter derruba ao Jordão, a 5 minutos do fim, perdemos o jogo até 1-0 de penalti. E estava no balneário, a mudar-me, etc. Entra-me o balneário dentro, o meu irmão. E digo assim: como é que entraste, pá? Entrei. E digo assim: estamos à segurança. E ele disse: não, eu agora estou aqui no Sporting. Tu nem sabias. Não sabia de nada, tinha deixado do Benfica e tudo. E quando ele entrou dentro do estádio, eu disse: vieste para o Sporting? Até como é que foi isso? Pá, problemas com a inscrição, problemas, isto, não sei o quê, para o Sporting. Bem. É verdade. Eu há bocadinho eu esqueci-me, que esta é muito engraçada. Eu joguei com um jogador também no Peniche, e voltando à minha terra mais uma vez, chamava-se Petita. Petita. Tinha um pontapé, um jogador. E o Petita gostava de ver o seu Petita. E andava sempre pegado com o Vinoense. E então, o Petita, quando íamos almoçar antes do jogo, o que é que o Petita fazia? Virava-se para, quando acabávamos de almoçar, a bicazinha do seu Petita. A bica era a chávenazinha, e em vez de ter o café, uma aguardentezinha lá dentro. Era o reforço. O Vinoesa vai ter com ele: Petita, o que é que está bebendo, Petita? Ele: pá, mister, você anda mesmo a embirrar comigo, pá, você não me larga, pá. Tomei um café. Café não.
Eu estou a ver a aguardente. E ele agarra no copo, ao restaurante cheio, e diz, água. Milagre, malta, milagre! Milagre! Eu tinha aqui café, o rapaz põe sempre café, milagre, milagre. O Viruísa já nem disse nada. Era madeirense, porque é madeirense. Se fosse. Entretanto, depois por mim passou isto, passei no Benfica, não é? No Benfica só tenho muitas histórias. No Benfica são 3 anos, não é? Sabes que aquilo é uma escola. Foi ali que passei ali muitas histórias, mas há uma que eu já estava no lar. Eu vivia no lar, já estava lá há 1 ano. E já era 1 ano, já tinha o estatuto, era capitão de equipa de júnior. E chega-me um miúdo com uma mala, aquelas tipo da Linda de Suzy, mala de cartão, com um fato só com uma rachinha assim aqui atrás. Chega, eu estava assim a apanhar sol, que aquilo tinha um género de uma escada ali, estava a apanhar sol. E chega-me um miúdo, boa tarde. É aqui é o lar do Benfica, não é? Eu olhei, comecei a olhar assim de alto a baixo, pequenino, pá. E eu disse, mas o que era? Tenho aqui uma carta que eu venho para o Benfica e era para vir ter aqui ao lar. E eu disse, mostra lá a carta. Eu vou ler a carta. Dona Cotilde, então, que era a senhora que tomava conta do lar. Você joga aonde? Eu venho lá de cima do norte, vinha da Alvegaria a velha. Chamava-se João Alves. É verdade. A Dona Cotilde diz, este miúdo está muito bem referenciado e tal. Veio um miúdo, metiu havia um quarto que era de 5, metiu lá. A Dona Cotilde disse, ele precisa de ir à sede. Deixa, vais com ele à sede, que era na rua Jardim do Regedor, cá em baixo. Vou apanhar. Descemos a calçada, ele vai apanhar o elétrico e ele já ia entrar para a porta da frente e eu disse, miúdo, é aqui para a porta de trás, pá, não entres para a porta da frente, é aqui. Fomos à sede, no outro dia, treino. Júniores contra juvenis. Ele treinava contra mim, jogávamos os dois no meio campo. Qual é a primeira coisa que ele me faz? Ele jogava muito. Jogava muito. Qual é a primeira coisa que ele faz? Apanha na bola, fiz que vai pôr o passo longo, dá-me uma rata, debaixo das pernas, apanha do outro lado e eu disse, olha, fui levar este gajo à sede. Deixei uma pausa no treino, passei por ele e disse, à próxima dou-te um estalo. Realmente, falta de respeito. E ele, à próxima, é uma falta de respeito. Mas nessa altura era assim. Eu lembro-me do Xelana, eu não estava ainda no Benfica, mas falava do Xelana e com Malta. Lembro do Xelana, o primeiro treino que o Chalas faz nos Júniores contra os Séniores, não era os Júniores, mas ele foi chamado para treinar para os Séniores, apanhou o Malta da Silva. O Xelana, a primeira vez passa por Malta, o treino começou a correr e o Malta só lhe disse assim, menino, vai para o outro lado. E o Xelana, devagarinho, Malta da selva. devagarinho, nem se pôs ao pé dele, porque aquilo era um perigo. Levava logo. Porque antigamente havia estatuto. Claro, Era o estatuto. naquele tempo. Francisco, outra história. Há muitas histórias. Depois, entretanto, também andei ali pelo Peniche, Beira-Mar, estive em Espinho depois também. Tenho uma história engraçada em Espinho. Uma vez fomos jogar à Luz e o Carlos Manuel jogou nesse jogo. E perdemos 3-1. Perdemos 3-1. Perdemos 3-0, assim é que foi. E lembro-me perfeitamente. És do tempo de João Carlos. Eu sou do João Carlos Marregues, Jogava muito. era um grande amigo meu. Foi campeão militar comigo. E de maneira que o Mister mandou aquecer os jogadores que estavam no banco quase ao fim, mandou aquecer todos, eu era um deles. E quem é que estava a aquecer comigo também? Era o Moinhos, Internacional A e grande jogador do Benfica. E o Moinhos andava sempre a contar anedotas. Eu gostava de vir para a parte do autocarro só para ouvir as anedotas do Moinhos e apontava as anedotas todas que o Moinhos contava. Se ele estiver a ouvir, um grande abraço para ele, que era um bom colega e é mais velho que eu e eu aprendi com essa mão também. E às tantas estamos a aquecer, 4 ou 5, e começamos a ouvir palmas, portanto, do lado do aquecimento, começamos a ouvir muitas palmas, e o Moinhos olha para mim, que eu tinha 20 anos na altura, olha para mim e diz assim, miúdo, agradece que isso é para ti. E eu, na minha santa ignorância, olhei para o Moinhos, o que ele dizia era uma ordem, comecei a olhar para o público e comecei a agradecer também. Só depois é que eu me apercebi, este gajo era tudo a rir, começou-se tudo a rir, afinal não era para mim. Claro que era para o Moinhos, mas teve piada porque eu caí naquela ratoeira que ele fez. Exatamente. Ele falou em Espinho, lembrei-me do Quinito, há histórias do Quinito.
É sim. Quinito é único, não é? Já disse. Tenho uma pena, gostava, está aqui o meu irmão com todo o respeito. Se tivesse aqui o Quinito, para mim era a mesma coisa. É um irmão, uma pessoa que eu tenho muito respeito e que eu gosto muito. Ele sabe que eu estou aqui. Falamos muito, conversamos. Acho que é uma pessoa que faz muita falta ao futebol, porque único, percebe muito futebol, é único, foi único. No tempo dele marcou uma geração e eu tenho muitas histórias com ele. Tenho principalmente tenho 2 ou 3 ou 4, se calhar tenho 70, se estivesse aqui. Mas a maior história, porque isto hoje era impossível, já a história que eu queria. Isto era impossível, hoje era impossível. Eu era treinador da Académica, ele era treinador do Sporting de Espinho. Eu treinei de manhã, em Coimbra. Estávamos os dois na segunda liga a lutar para a subida. Ele subiu, Espinho subiu, só com uma derrota, em Coimbra. Exatamente contra nós. Foi o único jogo que ele perdeu. Mas eu tive treino em Coimbra de manhã. Eu digo assim, quando é que à tarde, chatei, onde é que eu vou à tarde? Digo assim, olha, vou ver o treino do Espinho. E então meti-me no carro e arranquei. Acabei o treino, tomei banho, vesti-me. Fato de treino da Académica, todo equipado da Académica. E fui ver o treino do Espinho. Entrei, vi uma porta aberta deste lado, o Quinito estava a dar o treino, não é? Lá com aquela equipa que ele tinha uma equipa fabulosa. Eu também tinha, com o Latapi, com o Lewas, mas ele tinha o Zé Albano, o Ivan, Zezé Gomes, o Nelo. Uma equipa fabulosa, todos jogadores. A maior parte dos jogadores foram para o clube do Miguel, o Estrela da Amadora. Exato, grandes jogadores. E então o Nelo, era o Moclão que jogou no Benfica, disse: mestre, está ali o treinador da Académica a ver o treino. O Nelo foi meu colega. E o Quinito vira-se para ele e diz assim: és maluco, agora veio o treinador da Académica em Coimbra, veio agora para aqui ver o treino. E ele disse: mestre, olha, quem é ele? Não, nada, pá, vamos lá, vamos. E ia começar o treino para dar umas voltas ao campo. Quando os jogadores começaram a dar a volta ao campo, passaram à minha frente, eu vi eles todos a olharem para mim. O Nel deve ter passado lá, os jogadores dizem: mestre, olha quem é ele, está ali, que a gente já viu quem é ele. O Quinito começa a atravessar o campo, vem assim, atravessa o campo. Quando está quase a chegar ao pé, me diz: o que é que estás aqui a fazer, pá? Eu digo assim: mas isso é maneira de estás a falar para mim. O que é que eu estou aqui a fazer? Então eu acabei o treino, venho aqui jantar contigo e tu estás-me a receber assim. E ele olhou e disse: tens razão. Aguenta que eu hoje vou acabar isto rápido. Foi, acabou o treino, chamou-me, mandou-me chamar para o balneário, estive no balneário dele, fomos jantar, ele e o presidente do Espinho, o Carlos Padrão. Hoje, se houvesse 2 treinadores que fizessem isso, eram internados no Júlio de Matos. É verdade, era verdade. E eram alvos de críticas toda a semana, e de suspeição e de tudo o que se possa mais inventar no futebol. É verdade. Já falámos aqui hoje de um amigo dele e eu telefonei-lhe e disse: Quinas, olha, vai haver jogo, a seguir ao jogo vamos para a festa da Amália. Vais com a gente, vamos até à festa da Amália. Está bem. Eu arranjo aqui os bilhetes, já falei com o Dr. Mendes Silva e o Dr. Mendes Silva já disse: o Quinito é da casa, é académica. Também. Acabou o jogo. Entretanto, o Vitor Dias, o nosso amigo, mais outro, arrancaram para viver o jogo. Chegaram à bilheteira e perguntaram: quanto é que é um peão? E o peão era, por exemplo, na altura, não me lembro, mas agora em euros, em escudos, era, por exemplo, era 5 euros e para a bancada era para aí 15 ou 20 euros, não é? Sim. E ele deu o preço, era uma diferença abismal entre a bancada. E o Vitor Dias perguntou: mas qual é que é o resultado? Que ele chegou atrasado, era para aí 20 minutos. A Académica já está a ganhar 3-0. Diz ele assim: então dê-me um peão, pá. Acabou o jogo, fui ter com o Quinito. E disse ao Quinito: bora, pá, despacha-te lá para a gente, vamos arrancar. Ele assim: quê? Festa da Amália, não é? Disse assim para mim: estás a brincar comigo? Ou que depois de levar aqui 4-0, eu vou mas já para casa. Digo assim: então tenho aqui os bilhetes para ti. Vou já para casa, o gajo está chateado. É natural, não é? Normal. Era o único. Solta, Chico. Para acabar esta primeira parte. Eu acho que tens que ir ao baú. Eu tenho. Apontei aqui algumas coisas. Mas já há coisas engraçadas. Eu estou-me a lembrar. O Carlos Manuel lembra-se, jogou com ele provavelmente. O Fraguito, Samuel. E eu vivia no centro de estágio e, como eu vivia no centro de estágio, os júniores que viviam lá tinham que treinar com os séniores de manhã. E a gente ia treinar, eu ia treinar com os séniores, era um prazer para mim, claro. O Sporting foi campeão nesse ano.
Era o Vaz na baliza, o Fidalgo, o Manuel Fernandes, Jordão, era uma grande equipa, era o Manuel, que depois acabou por estar comigo em Viseu também, o Manuel com O e etc. E então o Samuel Fraguito era o que tinha o pior, o carro mais velho de lá, e o Samuel era uma coisa engraçada. Eu por acaso até me fiz amigo dele agora no Facebook, porque eu gosto do Samuel, o estilo dele, né? Com aquele bigode a cair. Contavam-me histórias dele, que ele chegava à entrada de uma discoteca e perguntava aos porteiros: você não me está a conhecer? Epá, você não coleciona os cromos da bola? E então um dia estávamos a fazer um treino de basquete no pavilhão, ou em frente à Desava, antiga. Estávamos a fazer um treino e o guarda-redes da gente dos Júniores era o Carlos Ferreira, que foi guarda-redes do meu irmão no FAF, salvo erro. Carlos Ferreira. No Famalicão, no Guarda-redes FAF, do em Estoril. Águeda. E então o Também Carlos guarda-redes Ferreira era assim muito desinibido. E então cada vez que o Fraguito tinha a bola, o Carlos Ferreira dizia assim para ele: ó Samuel, estou! Samuel, estou! Ele era Júnior, ele Samuel. E às tantas, epá, eu fartei-me de rir, mal daquilo, foi um riso, não é? Às tantas o Fraguito agarra na bola, parou o treino, ficou tudo a olhar para ele. Ele agarrou na bola, meteu assim debaixo do braço, a bola de basquete, e era assim: olha lá, pá, o quê, pá? E o Carlos Ferreira começou a ficar todas as cores e era assim: oh, diz lá o que tens estado a chamar, pá. E ele era assim: oh sou Fraguito. Agora já estou a perceber melhor. Toma lá a bola, pá. O Carlos Ferreira nunca mais. Havia respeito, Não, havia Porque muito. Era diferente dos Júniores para Como entrar nos jogador era. séniores Muito bem, na altura. chegamos ao fim desta primeira parte. Foi mais rápido do que se podia Deve ser do imaginar. vento. Deve ser do O vento vento. leva isto tudo. Chegamos ao fim desta primeira parte da nossa conversa aqui no bar com o José Rachão e também com o Francisco Rachão. Voltaremos para a semana, obviamente de novo aqui a partir do Parque das Nações para a segunda parte da conversa. Contamos consigo, já sabes, estamos na Sport TV+, isto é um bar aberto. E tínhamos um presidente que era o Sr. Augusto das Manteigas. Um dia, houve um jogo que correu mal e ele fez uma reunião de emergência. E disse: querem dizer mal da equipa, digam lá aqui. E há um senhor que era da direção, que era o Sr. Canarém, disse: oh, Sr. Augusto, desta vez nós vamos ter que fazer mesmo uma análise da situação. E o Augusto das Manteigas deu um murro na mesa e disse: oh, eu já disse que isso de análise não é connosco, isso é com o departamento clínico. Aqui é só futebol.